Ok, mais uma vez, bom dia para todo mundo. Agora a gente vai começar a falar sobre o princípio fundamental da contagem, certo? Que é o princípio fundamental da contagem, ele é mais conhecido como PFC. A análise combinatória é um campo da matemática que tem como objetivo desenvolver métodos de contagem desenvolvidas a partir de algumas condições. O que faz a análise combinatória antes de falar de fato do princípio fundamental da contagem? Ela realiza contagens de forma bem elementar. A ideia é basicamente essa. Por que isso é importante? Porque em algumas situações a gente precisa de saber algumas quantidades. Claro que quando se tratamos de conteúdos de conjuntos pequenos, isso às vezes não tem muito sentido, mas quando a gente trabalha com grandes conjuntos, acaba que isso se faz necessário. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos só para a gente entender a importância da análise combinatória. Um exemplo muito clássico é a gente conseguir, por exemplo, responder essa pergunta: quantos veículos podem ser emplacados no Brasil com o atual sistema de emplacamento? Outro tipo de questionamento: quantos CPFs nós podemos ter? Aqueles 11 dígitos. Não sei se, como imagino que vocês estejam sabendo, foi alterado o sistema de emplacamentos não só do Brasil, mas no Mercosul todo. Então, quantos veículos eu posso emplacar a partir de agora com esse novo modelo? E como eu disse que foi no Mercosul todo, será que aquele sistema ele consegue preencher todas as placas de todos os carros da América do Sul todinha? Então, assim, para isso que a análise combinatória ela se propõe a responder esse tipo de perguntas. Uma outra pergunta, um outro exemplo que eu coloquei aqui, não sei se vocês manjam de política um pouquinho, lá no Senado tem a comissão de ética, que aí eles fazem julgamentos a partir da conduta dos membros do Senado. E aí seria uma pergunta tipo: quantas comissões de ética podem ser formados com 81 membros do Senado, sendo um presidente, um vice, 2 titulares e 2 suplentes? Naturalmente, a pessoa que for presidente, ela não pode ser vice-presidente e assim por diante, tá certo? Então, meio que a análise combinatória, de uma forma introdutória, ela visa responder esse tipo de perguntas, bem como responder perguntas mais triviais. Um exemplo de uma pergunta bem trivial seria, um exemplo: a Ana tem 2 blusas e 3 saias. Inclusive, é sempre o exemplo que eu dou. De quantas formas ela pode se vestir? Seria uma resposta que a análise combinatória responderia, e que, inclusive, a gente vai já falar um pouquinho mais sobre isso, certo? Alguma dúvida sobre isso aqui, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa, tipo: será que a análise combinatória responde esse tipo de questão, ou alguma situação? Deixa eu ver aqui no chat. Sim, a questão da OMIF. Eu não vi a questão da OMIF. Enfim, vamos para frente, né? Princípio fundamental da contagem. E assim, galera, de uma forma bem trivial, a gente vai começar a falar do PFC de fato, tá? O que diz o PFC? Suponha que eu esteja realizando ações, várias, não sendo apenas uma, e a primeira ação, ela é realizada de N formas. E tem uma outra, que ela é tipo juntada, por assim dizer. Tem o I, né? Eu faço uma coisa e faço outra coisa. E aí a quantidade de maneiras que eu realizo essas duas ações, elas são alteradas, uma de N maneiras, outra de N maneiras. A quantidade total de execuções dessa ação em conjunto vai ser realizar o produto M vezes N. Voltando àquele exemplo lá de eu falar da Ana, que usa 2 blusas e 3 saias, ou é o contrário, tanto faz, eu vou ter que fazer o produto da quantidade de 2 vezes 3, que daria 6. Eu até coloquei no exemplo. Esse aqui é outro exemplo. Então, o que acontece? Seria 2 vezes 3, seriam 6 modos de que a Ana teria de se vestir, certo? Um exemplo, basicamente,
Eu vou tentar falar para vocês, já que eu não fiz isso no slide. Suponha que a Ana tenha blusa azul e uma blusa preta, e saia amarela, vermelha e verde. Seriam 6 maneiras: uma blusa preta com uma blusa amarela, uma blusa preta com a blusa verde, e eu já esqueci as cores. Mas vocês forem fazendo essa distribuição, vocês vão ver que dá 6 formatos. Embora às vezes possa não combinar. Um detalhe, como a gente voltou aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, algumas condições. Então, vocês vão ver que questões que envolvam análise combinatória, existem algumas situações que às vezes podem, por vezes, excluir o que eu quero. Por exemplo, naquela questão lá do Senado, suponha que eu diga assim, olha, eu quero investigar um senador que foi acusado de determinada ação, de determinada conduta. Naturalmente, ele não vai poder participar, porque seria muito, não sei o termo aqui, talvez não seria apropriado ele fazer o julgamento dele mesmo. Naturalmente, ele vai dizer que ele é inocente, então seriam outras pessoas que teriam que julgar. Então, tipo, naquele exemplo lá dos 81, eu teria que excluir um desses 81, no caso, eu teria que formar comissões agora não com mais com 81 membros, e sim com 80. E, naturalmente, a resposta daria diferente da se tivesse 81. Beleza? Vou colocar aqui um exemplo bem simples, e aqui a gente vai conseguir trabalhar. Esse exemplo, assim como quase todos os outros, eu tirei daquele livro, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5. Inclusive, eu tenho ele em PDF, quem quiser eu posso disponibilizar ele para vocês, tá certo? Para quem quiser estudar, ele é um bom material e ele vai conseguir dar esse suporte que a gente precisa, tanto de análise combinatória quanto de probabilidade. Bem, sejam as cidades X, Y, Z, cidades aleatórias quaisquer, e aí, entre as cidades X e Y, tem 4 rodovias que fazem a ligação entre a cidade X e a cidade Y. E entre a cidade Y e a cidade Z, 5. Sabendo que não existe nenhuma rodovia que faça a ligação direta entre X e Z, de quantas maneiras ou formas eu saio de X e chego em Z? Então, aqui a gente tem um negócio chamado diagrama de árvore, né, que ilustra bem a quantidade de soluções para essa minha resposta. Veja, da cidade X até a cidade Y, eu tenho a rodovia A1, A2, A3 e A4. E da cidade Y até a cidade Z, eu tenho as rodovias B1, B2, B3, B4 e B5. Então, notem que eu posso sair da cidade X pela rodovia A1 e ir para a cidade Z pela rodovia B1. E aí eu meio que formaria um pau ordenado, seria o pau ordenado A1, B1. Mas eu também chegaria na cidade Z fazendo o pau ordenado A1, B2, A1, B3 e assim por diante. Bem como, por exemplo, A2, B1, A2, B2, e aí a gente faria todos os pares ordenados, tá certo? E para responder essa minha pergunta, conforme a gente viu lá no princípio fundamental da contagem, lá em cima, eu tendo 4 formas de realizar a primeira ação, que é sair da cidade X até a cidade Y, seriam 4, e eu tendo 5 formas de realizar a minha ação entre as cidades Y e a cidade Z, eu faria o produto 4 vezes 5, que dá 20 formas diferentes. Beleza? Queridos, alguma dúvida sobre isso aqui? Perguntas? Podem falar, deixa eu aqui para o chat. Tá dando para entender o conteúdo? Então, vamos para frente, tá? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Eu lanço uma moeda 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? De antemão, quanto vocês acham que já dá a resposta? De acordo com aquilo que a gente acabou de ver no exemplo anterior. Vamos tentar entender aqui o que é a ação e qual é a resposta de cada ação e a resposta final. 6? Boa. Muito bem. Vamos pensar assim, cada ação é eu lançar uma moeda, certo? Então, eu lanço a moeda,
Naturalmente, a probabilidade de ela ficar em pé é bem remota. A maioria das vezes, grande maioria, inclusive, sai cara ou coroa, né? Então, naturalmente, a gente tem duas possibilidades para cada ação. Então, a gente tem duas possibilidades para a primeira ação, duas possibilidades para a segunda ação e duas para a terceira. Só que não vamos nos confundir, tá? Não sei se vocês lembram, a gente falou aqui ó, do produto, tá certo? Então, quando eu for responder essa pergunta, eu vou ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2. E é tanto que eu fiz aqui, aliás, antes disso, chamando de cara por C e coroa de K, temos esse diagrama de árvore, que ilustra muito bem, né? No meu primeiro lançamento, eu posso ter coroa ou cara. No meu segundo lançamento, supondo que eu tirei coroa no primeiro, eu posso ter coroa e cara de novo. E assim por diante. Então, vocês vão ver que aí ó, existem 8 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. E aí o meu resultado final seria 2 para a primeira ação, 2 para a segunda ação e 2 para a terceira, que soma 8. Beleza? Dúvidas? Uma dúvida que talvez vocês tenham, e que eu já, embora eu não tenha digitado aqui, é que vocês estão vendo que existem diagramas de árvore. A gente consegue fazer um desenho para ilustrar melhor o nosso entendimento, tanto na solução ou na resolução da questão, tá? Pergunta, eu preciso estar fazendo sempre esse diagrama de árvores? Na grande maioria das vezes isso não vai ser possível. Porque, veja, suponha que eu fosse fazer esse diagrama de árvores lá naquela questão do Senado. Eu vou ter que escrever o nome dos 81 senadores, que podem ser o presidente. Aí depois eu teria que, supondo que eu selecionei o primeiro senador, não lembro o nome dos senadores aqui do Rio Grande do Norte. Eu selecionei um senador aqui do RN para ser o presidente. Aí eu vou ter que selecionar e escrever o nome de 81 senadores para ser o vice-presidente. Então, vocês estão vendo aí que dá muito trabalho, né? Então, basicamente, a gente escreve e desenha esse diagrama de árvores apenas como um processo para que facilite o nosso entendimento inicial. Tipo, para a gente ver como a resposta dá 8 e não 6, tá certo? E de antemão, já que ocorreram algum erro, queridos, não se preocupem em errar, tá? A gente está aqui para aprender. Podem ficar aqui à vontade. Se a gente errar, eu vou ficar realmente muito satisfeito, porque eu estou vendo que vocês estão tentando. Eu, pessoalmente, fugindo aqui um pouquinho da aula, sou um professor que valorizo mais o aprendizado do que nota, certo? E aí eu coloquei aqui alguns outros exemplos para a gente trabalhar, e aqui a gente já vai começar a fazer contas, certo? Exemplo, quantos números de 2 algarismos, distintos ou não, eu posso formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Aí, assim, o que acontece? Quando vocês vão ver que esse tipo de pergunta, a gente vai ter que pensar em como vai responder, tá? Exemplo, eu posso ter o número 11 como satisfazendo esse questionamento? Posso. Posso ter o número 12? Posso. Posso ter o número 17? Não posso. Por que não o número 17? Porque o 7, ele não pertence a esse meu conjunto de possibilidades que vão do 1 até o 6 para poder formar os elementos, os algarismos, os dígitos que eu quero, os números que eu quero. Tá certo? E aí, a minha experiência como professor, galera, mostrou que é o seguinte, às vezes, por vezes, vocês acabam confundindo o que eu quero saber de quantidade com algum valor exato. O que acontece? Eu já vi gente, por exemplo, pegar e responder de uma forma aleatória e selecionar um número qualquer, um exemplo, escrever 34, certo? Ele foi lá e botou o 3 para ser o primeiro algarismo e o 4 para ser o segundo. E colocou isso como sendo a resposta. O que acontece? Esse número é um número válido? É.
mas ele representa uma possibilidade, nota, uma possibilidade de todas as possibilidades que eu posso fazer. Então, como eu estava mencionando para vocês, a análise combinatória, ela se propõe a responder esse tipo de questionamento, ver todas as possibilidades. E, como, embora que a resposta vá dar poucos números, não é interessante, mesmo nesse caso, não é interessante a gente escrever todas as possibilidades, porque daria bastante trabalho, tá certo? Então, como é que eu faria para responder essa pergunta? Eu teria pensaria em duas ações. A minha primeira ação seria quantas possibilidades eu posso colocar para o primeiro algarismo. Notem que aí não tem nenhum tipo de restrição. Então, eu tenho 6 possibilidades para o meu primeiro algarismo e tenho 6 possibilidades para o meu segundo algarismo. E lembrando do princípio fundamental da contagem, como a gente vai estar multiplicando a resposta, eu teria que fazer o produto 6 vezes 6, que seria 36. Logo, usando esse conjunto de elementos, conjunto de algarismos, do 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu consigo formar 36 números de dois algarismos, distintos ou não, certo? Antes de eu ir para o próximo exemplo, alguma pergunta desse primeiro exemplo aqui, galera? Lembrando que vocês podem falar ou podem escrever lá no chat, tá? Não? Vamos adiantando. Quantos números de dois algarismos distintos eu posso formar com os mesmos algarismos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou dar um tempinho para que vocês pensem nessa resposta. É a mesma coisa? Não. Porque agora eu vou estar usando algarismos distintos. Um exemplo, o 11, ele não vai poder participar desse meu conjunto de possibilidades, tá certo? Porque eu vou estar repetindo o 1. Beleza? Sim, eu quero a quantidade de resultados, eu não quero os resultados, tá certo? Por vezes, porque, tipo, eu tenho aqui, ó, 36 possibilidades. Então, imagina que eu coloco lá na prova, e aí só, ou em qualquer outro lugar, esse tipo de questionamento. Aí você teria que fazer, as respostas seriam 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, até chegar no 66. Então você teria que escrever muita coisa. A chance de errar também muito grande. E outra, de novo, a gente está trabalhando aqui numa quantidade pequena de algarismos. Imagina que eu botasse lá na prova, olha, quantas placas eu posso formar? Aí você começa a placa A, naquele sistema antigo, 0001. A, 0002. Eu acho que terminava o ano e vocês não tinham terminado de escrever todas as possibilidades. Tá certo? Muito bem, temos respostas. Deixa eu ver aqui a possibilidade. Show! Valeu, galera, pela participação. Tem 30, tem 25, tem 24. Muito bem. Notem que essa questão é parecida com o exemplo anterior, e agora a gente tem, de novo, vamos pensar em ações. Aquilo que eu falei, antes de você resolver questão de análise combinatória, comecem a pensar, tá certo? Então, vamos pensar no primeiro algarismo. Quantas possibilidades eu posso colocar no primeiro algarismo? 6, não é? Porque para o primeiro eu não tenho nenhum tipo de restrição. E para o segundo? Bem, no meu segundo algarismo, eu já terei usado algum no primeiro. Um exemplo, eu vou escolher o 6. Eu coloquei o 6 no primeiro. Eu fixei o 6 lá no primeiro algarismo. Quantos algarismos eu posso usar no segundo? Notem que agora eu só posso usar 5, porque eu não posso repetir o 6. Então, a minha resposta aqui vai ser 6 possibilidades que eu posso inserir lá no meu primeiro algarismo, 5 que eu posso colocar lá no meu segundo. E usando o princípio fundamental da contagem, 6 vezes 5 dá a resposta 30. Beleza? Tranquilos? Parabéns para aqueles que acertaram. Para aqueles que erraram, vamos tentando continuar. Agora eu vou deixar aqui um desafio e eu não vou dar a resposta, tá? Mas aí para vocês pensarem daqui a pouco, vocês podem escrever aí no caderno de vocês ou bater um print da tela
não sei, como vocês acharem melhor. E aí a gente pode ficar depois da aula e conversar um pouquinho sobre esse desafio, ou a gente pode se encontrar lá na quarta-feira e também resolver essa questão. Quantos são os números de dois algarismos distintos e pares podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? E notem aí que um número par que termina com, nesse caso, que termina com 2, com 4 e com 6, né? E um comentário aqui antes de eu passar para o próximo slide, de novo, não vou repetir, não vou responder, aliás, é que vocês estão vendo que só com esse mesmo conjunto de números que vão do 1 até o 6, a gente consegue fazer vários questionamentos. E, naturalmente, esses questionamentos têm respostas diferentes. Então, é por isso que eu repito e reforço, inclusive. Quando vocês tiverem uma questão de análise combinatória, vocês parem e pensem em como vão ver. Então, se possível, quebrem o máximo possível a questão para vocês tentarem resolver ela da forma correta. E outra, vocês veem que uma questão, ela aparentemente é bem fácil, né? No começo, ela pode ficar um pouco mais complicada lá na frente. Beleza? De antemão, antes de eu passar para o próximo slide, alguém... Olha aí, 18, 6... Eu confesso que eu não fiz essa questão, mas ela dá para fazer, tá? Mas como a gente vai seguir aqui, vamos ver outros exemplos, aí depois a gente tenta trabalhar com ela, se assim vocês desejarem. Outros exemplos. Quantos são os anagramas da palavra Ari? O que é um anagrama? Se acostumem com essa palavra, tá? Eu até coloquei aqui. Anagramas são todas as permutações de todos os termos. Então, é como se eu pegasse o A, o R e o I, e eu não sei se vocês lembram daqueles joguinhos de criança, de dominós, que tem as letrinhas separadas, e aí é como se eu fosse formar palavras com aquelas três. Então, a ideia seria basicamente quantas possibilidades eu posso fazer usando essas três letrinhas, o A, o R e o I. O que vocês acham? De acordo com o que a gente está vendo aqui, né? De novo, vamos pensar um pouco. Opa, desculpa. Vamos pensar. Vamos imaginar que eu tenha, no caso, 3 espaços, e cada um desses espaços eu vou colocar alguma letra, certo? Não obrigatoriamente tem que ser nessa ordem. Quando eu falo anagramas, eu posso modificar a ordem, certo? Eu posso botar o R na primeira, eu posso colocar o I na primeira, o I na segunda, o I na terceira, tanto faz. Então, pensando de uma forma similar ao que a gente fez no exemplo 2 aqui, ó, de números distintos. Naturalmente, a gente tendo apenas 3 plaquinhas, 3 dominós com cada uma com as letras, eu colocando, por exemplo, o R na primeira posição, eu não vou poder colocar o R na segunda. Então, para a minha primeira posição, eu posso ter 3 possibilidades. Eu posso colocar o A, o R ou o I. Confere? Bem, então 3 possibilidades para a primeira. Já usei uma na primeira. Então, a gente vai para a segunda, para o segundo espaço. Sabendo que eu já usei uma no primeiro espaço, agora eu vou ter apenas 2 possibilidades para o segundo espaço. E de uma forma similar, indo para o terceiro espaço, eu vou colocar apenas o bloquinho que sobrou, que é 1. Dessa forma, a minha resposta seria 3 possibilidades lá no meu primeiro espaço, para a minha primeira letra, 2 possibilidades para a minha segunda letra e 1 possibilidade para a minha terceira letra. Usando o princípio fundamental da contagem, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E, inclusive, como são anagramas, como são poucos, apenas 6, eu coloquei todas as possibilidades aí, tá? É Ari, em inglês, Iar, Ira, Rai, não sei, e Ri. Então, aí estão todos os anagramas possíveis da palavra Ari. Beleza, queridos? Dúvidas? Querem que eu explique de novo? Ok, vamos explicar mais uma vez e tentar
usar aquela ideia que a gente trabalhou lá dos dominós. Imaginem que nós temos 3 dominós, cada dominó com uma letra, com A, com R, com I, até aí tudo tranquilo. E aí eu tenho 3 espaços possíveis. No primeiro espaço, eu não tenho nenhuma restrição de qual dominó eu posso colocar. Eu posso colocar o A, o R ou o I. Como eu posso colocar esses 3, eu tenho 3 possibilidades de inserção do primeiro dominó. Concordam? Não é verdade? Ok. Só que quando eu preenchi o primeiro dominó, eu já não tenho mais 3 dominós para colocar no meu segundo espaço. Eu tenho apenas agora 2. Um exemplo, suponha que a gente colocou aqui, colocou o A na primeira posição. Então, agora, eu só tenho o R e o I para a minha segunda posição. Então, são 2 possibilidades. Suponha que eu preenchi o segundo espaço do dominó com o R, eu já coloquei o A no primeiro e coloquei o R no segundo, sobrou apenas o I. Então, eu vou ter que colocar esse único dominó no terceiro espaço. Então, no terceiro espaço, só tenho apenas uma possibilidade. Então, eu tenho 3 possibilidades para o primeiro espaço, 2 possibilidades para o segundo espaço, uma possibilidade para o terceiro espaço. Fazemos o PFC, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Beleza? Essa aí é a minha ideia. De novo, galera, não confundam, a gente está preocupado aqui em saber as quantidades, todas as possibilidades. Seria diferente, por exemplo, se eu te perguntasse assim, olha, quais são os anagramas da palavra Ari que começa com R? Então, aí eu já teria fixado o R na minha primeira posição, certo? Então, assim, vai depender muito do que a questão ela vai estar perguntando lá para vocês, beleza? Vamos para frente? Esse aqui é um desafio também, de novo, vocês podem ou bater um print ou escrever esse questionamento, quantos são os anagramas da palavra arara. Notem que aí vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque aí eu tenho 5 letras e tenho letras repetidas, né? Tenho 3 As e 2 R. O 1, Carlos, é porque é o seguinte, eu só tenho uma possibilidade no terceiro espaço. No caso do exemplo que eu dei, eu preenchi o A na primeira, o R na segunda e só sobrou o I para o terceiro espaço. Então, assim, é interessante que vocês tentem dissociar essas possibilidades, tipo, eu falar um espaço para uma possibilidade para o terceiro espaço. Então, não vão confundir a possibilidade com o 3, tá certo? Para quem está vendo isso pela primeira vez, fica realmente um pouquinho confuso, tá certo? Mas a gente vai devagarzinho tentando trabalhar e tentando ver como é que faz isso, beleza? Mas você entendeu o porquê 1, ô Carlos? Vou imaginar que não. Vou fazer o seguinte, Carlos, eu vou dar continuidade aqui, já já a gente volta à tua dúvida quando eu não estiver gravando, beleza? Aí a gente volta para esse exemplo de novo, tá certo? Professor, Oi. eu posso pensar, ele tem 3 letras, 3 vezes 2 vezes 1, e fazer um fatorial? A gente vai já falar de fatorial, inclusive é o assunto do próximo vídeo. Mas a ideia aqui é a gente tentar trabalhar com essas possibilidades. Vamos para frente, já já a gente volta para esse exemplo de novo, tá certo? Porque aí, senão, o vídeo vai ficar bastante grande e aí não é interessante, tá certo? Para a gente encerrar esse vídeo, eu coloquei aqui 5 questões, naturalmente não vai dar tempo da gente fazer todas, mas a gente já pode pensar rapidamente e discutir algumas dessas questões. Eu vou deixar aqui exatamente no vídeo, que vai ser a parte final. Beleza? Eu vou estar encerrando aqui a gravação, tá? E aí a gente vai
discutir um pouquinho mais sobre esse assunto, tá certo? No mais, foi um prazer e até daqui a pouco.